Nesta parte desse tutorial a gente começará a ver cutscenes. Então a gente percebe aqui que o LURPS ele não consegue passar essa barreira aqui para chegar à espaçonave. Então, para essa barreira ser removida do jogo, ele precisa coletar essas 20 células de combustíveis, que é o objetivo aqui do jogo. E quando ele coletar essas 20 células de combustível, essa barreira será removida. Porém, a gente fará uma cutscene, a gente apresentará aí uma ceninha para o usuário mostrando a barreira sendo removida, para que o usuário saiba o que fazer, porque, por exemplo, ele pode ter terminado de coletar essas células de combustível em um canto muito longe do cenário e ele vai falar assim, e agora, o que eu faço? Então, essa cutscene fará isso. Existem dois modos de fazer essa cutscene. Uma é paralisando o jogo completamente, e a gente tem que parar os inimigos, parar tudo e mostrar a cutscene. A gente não fará isso, a gente usará aí uma técnica aí para apenas mostrar um quadradinho ali do lado e deixar o jogo rolando enquanto a cutscene é apresentada. E terá outra cutscene no final do jogo, quando o LURPS encostar na nave. E essa outra cutscene será um pouco diferente. Mas, por enquanto, eu vou falar apenas dessa primeira cutscene. Essa parte do tutorial é um pouquinho mais complicada, porque exige várias etapas e um pouco de scripting. A gente dividirá aí o vídeo em várias partes. Então, vamos começar analisando o que acontece quando o jogador encosta num item. No caso, esse Fuel Cell Prefab. Então, a gente tem aqui o jogador e aqui tem um item. Então, quando eu encosto no item, o que acontece? O marcador diminui. Por que diminui? A gente tem que dar uma analisada aqui no nosso jogo e no nosso código. Então, a gente tem esse Game Object Level, dentro dele tem o Fuel Cells e aqui tem um Fuel Cell Prefab. Esse Fuel Cell Prefab tem um script chamado Pickup. Se a gente analisa esse script chamado Pickup, ele tem aqui uma função onTriggerEnter. Essa onTriggerEnter, ela é chamada quando o jogador encosta nesse Game Object. Então, esse Fuel Cell Prefab a gente pode analisar aqui na nossa cena. Deixa eu ver aqui. Ele tem um componente que é do tipo Sphere Collider. Esse Sphere Collider normalmente é utilizado pela engine física, pelo motor físico do jogo. Porém, quando a gente tem essa opção aqui, isTrigger checada, ele passa apenas a detectar ali quando um outro objeto colide nele, mas não faz as simulações físicas. Ele apenas detecta isso e chama uma função, que é essa função aqui, onTriggerEnter, e tem outras, onTrigger, eu não lembro direito, function onTrigger, eu sei que uma é quando o onTrigger está entrando, que o jogador entrou no trigger, quando o outro componente saiu, e o outro é stay, que é o stay. Então, essa onTriggerEnter, ela faz algumas coisas aqui. Ela vê se o outro objeto tem aí um componente Third Person Status, que é o caso do nosso player, que o nosso player aqui, se a gente analisar aqui os componentes dele, ele tem um Third Person Status aqui. Então ele pega aquele componente e chama a função aqui ApplyPickup para aquele componente. Essa função ApplyPickup, ela verifica qual que é o tipo desse nosso item do jogo. Se for um health, que é aquele coraçãozinho, ela chama esse... Deixa eu ver aqui o negócio, está tudo certo. Deixa eu só... Ok, salvei aqui. Ela chama a função desse Third Person Status, que a gente verá aqui, addHealth. Se ela for um fuel, ela chama a função foundItem. Então a gente pode ver aqui, a gente tem aqui esse Third Person Status e tem a addHealth e foundItem.
Essa função foundItem eu estava modificando ela, mas ela é assim. Ela apenas diminui o contador de itens, e esse contador de itens é o que é mostrado para o jogador na tela. Essa variável remaining items. Então ela diminui menos igual num found, que é o número de itens que foi encontrado. Então ela diminui em 1 aqui no caso, e a partir desse momento o jogo utiliza ali o sistema de GUI para mostrar aquele contador lá para a gente. Então, o que a gente tem que começar a fazer nesta etapa do nosso tutorial? A gente viu que tem esse impound, que a gente tem esse GameObject aqui, que é o impound fence, e a gente quer criar aí uma cutscene para mostrar essa impound fence aí piscando e sendo desabilitada, para que o Lerps possa terminar o jogo lá, chegando à sua nave. Então o que a gente começa a fazer aqui? A gente tem que verificar qual que é a condição para terminar esse jogo aqui, essa fase do jogo, pelo menos. A condição é a seguinte: quando o Lerps coleta esses 20 itens, esses 20 Fuel Cell Prefab, a gente tem que fazer alguma coisa no nosso jogo. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A ideia é fazer a checagem. Se esse remaining items for igual a 0, a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente tem aqui no nosso tutorial já esse bloquinho de código, que é apenas uma condição. Está lá no PDF, página 96. E o que ele faz? Checa se o número de remaining items é igual a 0 e chama aí uma função do level state machine, que a gente verá daqui a pouco, mas esse nosso GameObject aqui, o level, ele tem um script chamado level status. Eu tive que alterar ele para fazer alguns testes, mas o que vocês têm aí está quase em branco, esse script level status. Depois a gente irá analisar ele. Mas aqui o que ele vai chamar então? Uma função unlock level exit. Que essa função unlock level exit faz? Ela fará a animação lá, uma cutscene, que será uma câmera ali, um quadradinho na tela, e ela fará aquela barreira ficar brilhando um pouco, piscando, e vai desabilitar a barreira para a gente. E aí o Lerps vai poder entrar naquela área do jogo para poder completar o level. Então é isso. A gente continua vendo isso no próximo tutorial. Até mais.